Estamos ao vivo, confira a hora certa comigo, agora 8h38, eu disse 8h38, manhã de quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, o sol continua brilhando, só que as nuvens resolvem ficar na frente dele e ele nem esquenta a cabeça, então ninguém precisa esquentar a cabeça se estiver aí com nuvens carregadas de chuva, não é verdade? Gente, dá para ver a vida de várias maneiras, não é verdade? Vamos lembrar sempre disso, vamos procurar vários ângulos para ver as coisas, né? E as pessoas, né, também. Confira a hora certa comigo, agora 8h40, eu disse 8h40, conforme anunciado, teríamos aqui hoje a presença de uma especialista na área da aprendizagem. Na verdade, temos hoje duas especialistas na área da aprendizagem e ensino. Vamos começar apresentando a Aline Campos, praticante de PNL, Programação Neurolinguística, facilitadora Lego Serious Play, orientadora educacional e vocacional do CEF1 de Sobradinho, Escola Pública, psicopedagoga e também fisioterapeuta e também psicomotricista, trazendo as palavras iniciais para o ouvinte. Bom dia, Aline Campos. Bom dia, façam todo um excelente dia. Olha aí. E ela é professora, foco em abordagem relacional, teóloga, psicanalista clínica, analista comportamental DISC, é coach, escritora, revisora de textos, empreendedora em desenvolvimento e performance. Vamos ouvir as palavras iniciais da Denise Flávia. Como eu aprendi com Torres, né? Extraordinário dia! Olha aí. Bom, gente, eu costumo sempre começar o bate-papo trazendo um pouquinho da história de cada um, né? De cada entrevistada ou entrevistado. Aline, a sua história com a cidade, você é sobradinhense, brasiliense, não é? Conta um pouquinho a sua história em relação à cidade que você hoje está. Sou filha mesmo daqui de Sobradinho. Sempre me empenhei em exercer meu trabalho aqui. Minha formação inicial, ela é fisioterapia. Assim que eu terminei de fazer meu curso de fisioterapia, tive a oportunidade de fazer um mestrado em educação. E onde eu percebi que trabalhar com aprendizagem mudou totalmente o cunho dos meus atendimentos fisioterapêuticos. Onde eu tinha mais sucesso na reabilitação dos meus pacientes porque eles conseguiam mudar os hábitos deles. E aí, passei por um processo no qual eu fiz um procedimento cirúrgico e falei assim, eu vou precisar me reinventar, eu acho que eu vou entrar nessa área da educação. Fiz psicopedagogia, fiz psicomotricidade, me aprofundei um pouco em educação infantil e entrei nos atendimentos educacionais. Tenho uma abordagem muito grande, porque minha mãe é professora, e aí eu sempre estive nesse âmbito todo. Nesse ecossistema educacional. E aí, com isso, eu comecei a fazer acompanhamentos e com isso eu percebia a demanda que tinha, né? Que a gente gostaria de ensinar, aprender a metacognição de cada aluno, né? De como eles aprendiam, mas na verdade a gente tinha que tratar as famílias. Porque percebíamos que o núcleo familiar, ele tinha uma desestrutura que levava exatamente aquele histórico que ali se apresentava. Olha só. E aí, com isso, eu comecei a fazer alguns trabalhos. Chegavam, sim, pacientes para mim de que tinham uma avaliação psicopedagógica, né? Tenho TDAH, tenho DEPAC, sou autista. O que é? Fazíamos avaliação, toda abordagem, né? Fechamento de diagnóstico com o neurologista, com o fono, com avaliação neuropsicológica e começava-se assim o tratamento e o acompanhamento psicopedagógico juntamente com o reforço escolar. A minha parte era parte do reforço escolar e do acompanhamento psicopedagógico. Maravilha. Eu sempre bato numa tecla que existe sempre necessidades e interesses em cada ser humano. E descobrir quais são essas necessidades é um grande desafio. E agora ouvindo então também Denise Flávia, impressões, a história dela em relação a Sobradinho e o que ela destaca nessa cidade de Sobradinho. Sobradiense ou brasiliense? Bom, meus pais vieram para Brasília, se conheceram em Brasília. Eu nasci no plano piloto, né? Porque na época o Hospital de Sobradinho estava em reforma. Eu gosto de dizer que eu sou brasiliense da Gema, né? Que é no centro da capital. Mas fui criada aqui em Sobradinho.
e falo com muito orgulho, encho o peito para dizer que é Petrópolis brasiliense, né, que moramos na Serra, que aqui é bem diferente, eu gosto muito daqui. Já morei fora daqui, mas sempre volto, né, a família daqui é uma delícia. E esse mundo da aprendizagem e ensino, desde pequenininha, despertou? Desde criança, porque convivi em igreja, meus avós são fundadores de igreja. A Igreja Presbiteriana de Sobradinho foi fundada pelos meus avós, também fizeram parte do grupo que fundou. E fui criada ali e sempre na área de educação, ajudando com o berçário, ajudando as professoras com os menorzinhos. E aí fui me encantando por tudo isso, né? E decidi fazer, então, magistério, segundo grau fiz o magistério, fui alfabetizadora. E depois, no ensino superior, fui fazer a teologia com concentração em educação cristã. E depois vieram as outras formações todas voltadas nesse sentido, né? Depois da música, a gente volta com Aline Campos e Denise Flávia e vamos trazer o tema desbloqueio, é isso? Isso mesmo. Desbloqueio de aprendizagem. Daqui a pouquinho, gente. Confira a hora certa agora, 8h48, eu disse 8h48. Quero agradecer que a audiência, né, você que ouve a gente em Sobradinho 1, Sobradinho 2, Chácara Buriti, Buritizinho, Vila Rabelo, Fercal, setor de mansões, você que ouve a gente no carro neste exato momento, quero agradecer também o Daniel, esposo da Aline Campos, filmando aqui esse bate-papo e depois publicar para o mundo inteiro, não é? Com legendas em português, em inglês, né, para facilitar o que a gente está falando aqui. Bom, estamos então com a Aline Campos e Denise Flávia, e o ecossistema é educação, gente. Nós estamos aqui mergulhados nesse ecossistema chamado educação, porque nesse processo ensino-aprendizagem, embora não exista a educação neutra, os nossos filhos estão aprendendo, os netos estão aprendendo, a criança que está sob a tutela de alguém, o responsável por uma criança, não é? O tutor de uma criança, não está deixando de ensinar, porque não existe educação neutra. A criança, desde a concepção, está aprendendo. Ela não ignora quando está dentro da barriga, não é? E ela não fica alheia a nada. O computadorzinho dela, 0 km, já está recebendo os inputs, as entradas, com as emoções da grávida, a interação da grávida com o pai, ou seja quem for. Então, a gente foca muito nisso, está aprendendo, não existe educação neutra. Aline Campos e Denise Flávia, vocês podem assinar embaixo, não existe educação neutra, aprendizado neutro? Com certeza, porque hoje o que nós temos de mais atual é o que existe, que nós chamamos de epigenética. E nós temos todas aquelas coisas que foram transmitidas geneticamente, mas aquelas situações que eu convivo no meu ambiente, elas ficam impressas em mim. Então a neurociência, ela veio muito trabalhar e confirmar com estudos isso no sentido de mostrar que o quê? Eu tenho uma carga genética, mas o meu meio, ele vai me imprimir aquilo, o meu resultado final. Denise Flávia? E na verdade eu não quero falar, eu quero perguntar para a Aline, eu vou aproveitar para aprender um monte aqui, né? E em relação a esse desbloqueio da aprendizagem, ele ocorre em qualquer faixa etária? Em qualquer faixa etária. Porque o que acontece com as pessoas? Primeiro, não existe nenhum processo de vida se não houver aprendizagem. Então, não adianta. E aí, o que aconteceu? Eu acabava acompanhando os alunos e eles faziam avaliação, faziam acompanhamento comigo. Do nada, esses alunos estavam extremamente autônomos, não usavam mais medicação, não queriam mais ir para a tia Aline, e eu falei assim, uai, o que aconteceu? E a vida da família totalmente reestruturada, saudável, vivendo bem, eles felizes, vivendo novas coisas, e eu comecei a observar essas mudanças, né? Feliz pela liberdade que eles criavam e interessado em entender o que aconteceu. O que diz é o quê? Vamos avaliar, vamos tratar, vamos medicar, e ele vai precisar sempre ser reabilitado. E eu comecei a perceber que eles largavam a medicação, largavam o acompanhamento, e eles estavam ali, livres, vivendo tudo.
tudo que antes era feito, colocado dentro de uma caixinha para mostrar o que eles podiam ser, eles avançavam e nos surpreendiam muito mais. E aí eu comecei a perceber, assim, existe algo que acontece nisso daí. Então, na verdade... Existe algo. Existe algo. Diagnosticar é fácil, Aline? Então, o diagnóstico hoje, ele não é fácil. O que é mais atual? Muitas vezes, o diagnóstico hoje, ele é médico, certo? Nós temos uma avaliação, o psicopedagogo tem uma avaliação, o fono tem um, o psicólogo tem outro. Só que o fechamento de qualquer diagnóstico, ele é médico, certo? Só que antigamente acreditava-se o quê? Qualquer exame que eu faça vai me fechar. Tem, não tem? Tem. Tem muitas crianças que fazem todos os exames e não tem nada nos exames, mas funcionalmente eles têm aquela demanda, aquela alteração. E hoje eles precisam ser tratados. Tem crianças que têm todas as características de DEPAC e não tem alterado o PAC. O que nós vamos deixar? Olha, se vira porque você não tem nada. Uai, como que eu não tenho nada se eu não consigo, se eu perco o processamento das informações? Então, hoje, o que nós temos de mais atual é tratar a criança como ela se apresenta, independente de diagnóstico. E qual a importância de pai, mãe, avô, avó, tutor, responsável por uma criança? Porque eu sempre lembro que vai chegar uma época em que nos prepararemos seriamente para o casamento e prepararemos seriamente para a educação de filhos. E às vezes a gente não consegue educar ou adestrar ou criar, né, ou ensinar aquele ser, não é? Às vezes porque os pais não se prepararam seriamente para a educação dos filhos. Não tem a mínima ideia, não tem um norte. Mais do que isso, Torres, nós temos algo muito importante. Nós reproduzimos, por mais que seja doído, nós reproduzimos aquilo que nós vivenciamos na nossa infância. Tudo que é aquilo que mais nos repugna na nossa infância, nós reproduzimos. E aí o que acontece? Nós acabamos criando mini-me, né? Criando o quê? Mini-me, né? Porque na verdade é o quê? Um mini-me mesmo de ser igual que eu fui quando criança, né? Então, eu estou com meu filho, eu olho a minha criança ali na frente, porque eu estou reproduzindo. E esses padrões, eles precisam ser quebrados, porque a gente vai só passando geração a geração. Alguém tem que fazer uma intervenção para né? que isso seja amorosa, exatamente. Porque o que acontece? Nós estamos uma geração, então pensa, nossos pais foram criados no momento, a gente vai tentar criar nossos filhos da mesma forma, mesmo sem querer, da mesma forma, numa época diferente, já não deu certo. Que é o que nós encontramos hoje nessa geração, onde se encontra perdida, alta incidência de mutilação, de suicídio, de dificuldades de aprendizagem. Muito bem. De baixa resistência emocional, né? Children see, children do. Tem até na internet um vídeo que viraliza a cada instante. Quando menos espera, ele está viralizando. Crianças veem, crianças fazem. Tem até o ator do filme Clique, que aparece num filme com a criança e eles mostram no filme a criança imitando o pai. Ele vai fazer xixi na rua, o menino vai lá e faz xixi na rua. O que você tem a dizer sobre Children See, Children Do? A maior forma de leitura da vida é o exemplo. Tanto que quando a gente vai, né, fazer formação de professores aqui, né, Denise, o que a gente faz? Exatamente mostrar para o professor o poder que ele tem. A primeiro nível de empatia que existe com o professor e aluno é exatamente essa reprodução que ele é. O que você encontra uma criança pequenininha chamando a atenção em casa igual a professora chama na escola? Olha só. Bom, aprender e desaprender. Daqui a pouco, depois da música, você pode trazer pra gente luz, juntamente com Denise e Flávia. É mais fácil aprender ou é mais fácil desaprender? Daqui a pouquinho a gente volta. O retorno aqui, estamos ao vivo. Essa é a Rádio 98.1 Alternativa Popular, a rádio da nossa cidade. Confira a hora certa, 9h02, eu disse 9h02. Estamos ao vivo aqui com Aline Campos e Denise Flávia. Aline Campos praticando aí a PNL, Programação Neurolinguística, é facilitadora Legal Serious Play,
orientadora educacional e vocacional do CEF1 de Sobradinho, psicopedagoga, fisioterapeuta e psicomotricista. E Denise Flávia também está conosco aqui com as devidas credenciais apresentadas. Ela é também do ecossistema educação. E antes, deixei no ar a pergunta, aprender, desaprender, não é? É mais fácil aprender ou é mais fácil desaprender? Aline Campos. Então, por mais difícil que se imagina, essa resposta é mais difícil desaprender. Tudo aquilo que nos foi ensinado, todas as nossas crenças, os nossos valores, os nossos princípios, as nossas convicções, elas nos levam a ser o que somos hoje. E nós nos apegamos muito a ideias, né? Que é, na verdade, a gente quebrar esses padrões. Então, eu preciso o quê? Aprender, por repetição, eu já faço e vou. Mas quando eu preciso desaprender de algo, é abrir mão de algo que é forte para mim, aquilo que eu acredito. Então, hoje, aprender, ele é fácil. O desaprender que é difícil, porque não é o conteúdo em si de matemática, português que eu preciso aprender. Eu preciso desaprender que eu tenho dificuldade, eu preciso desaprender que é difícil, eu preciso desaprender que eu estou cansado, eu preciso desaprender que é muito chato, porque lá a fórmula de Bhaskara, ela é fácil. O difícil é você desapegar de todas as vozes que estão na sua mente dizendo que você não é capaz. Vem a imagem aqui do filme Os Incríveis, quando o pai, tentando salvar a mãe, ele atravessa uma ponte escura, sem corrimão, e ele tenta, sai correndo para salvar a esposa que estava lá numa rede elétrica, e aí aparece um canhão jogando aquelas bolas de plástico, iam grudando e minando as forças dele e tal, e ele não conseguiu chegar lá, e jogaram mais bolas, e que prenderam aquele homem forte, né? Aí eu trago analogia para algumas coisas que aprendemos e que vai travando a gente, impedindo a gente de ir para frente, de funcionar. Realmente nos bloqueia. Essas bolas seriam o quê? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, o medo. Parece que o medo está muito presente nisso. Na verdade, o medo, ele é a raiz de toda a paralisia que temos dentro do bloqueio. O medo, ele nos impede de ver que podemos. Nós esquecemos a nossa identidade, quem nós somos. Então, na verdade, a dificuldade, o bloqueio de aprendizagem, ele está relacionado no momento que eu esqueço quem eu sou, quem é a minha identidade, diante de tantas críticas, de tantas palavras, de tantas situações da vida que acabaram esmagando. Claro que nada disso que os alunos vivenciaram até o seu nascimento e a sua vida até aquele momento, na verdade, foi intencional, mas foi algo que cada um imprimiu e sentiu daquela forma, mas que, infelizmente, definiram como eles se sentem hoje diante da vida. Hoje nós temos algo que é a pior coisa, o perfeccionismo, que é o mal do século. E aí o perfeccionismo, ele é totalmente contrário à produtividade. Por quê? Gente, vamos dar um exemplo básico aqui. Eu vou escrever, não escrevi bonito, amasso papel e pego outro. Não escrevi bonito, amasso papel e pego outro. Eu vou conseguir chegar a terminar esse papel? Não, porque eu quero fazer perfeito, porque eu não quero errar, porque eu quero que seja bonito, para que as pessoas vejam. Então, a melhor coisa que existe, o feito é melhor do que o perfeito, certo? Denise Flávia? E esse é um desafio que a gente vê também quando vai trabalhar, por exemplo, com o coach, com as pessoas que querem fazer algumas mudanças, porque isso é o ponto mais... É o predominante, na verdade, no sentido de que a pessoa... minha letra não é bonita. E eu, como alfabetizadora, eu dizia assim, olha, a sua letra não precisa ser bonita, precisa ser legível, precisa comunicar. Se você escreveu, eu consigo ler, tá perfeito. O importante é comunicar. Não é o que tá bonito ou feio, porque o que é bonito para você não é bonito para mim. Então você nunca vai conseguir me agradar, né? A não ser que você me descubra, me conheça, e isso é contraproducente, como você disse. Né? E verdadeiramente, eu costumo dizer isso quando as pessoas vão trabalhar, fazer alguma atividade comigo. Como é que eu faço isso? Divirta-se, faça do seu jeito. Se eu disser como eu quero, você não está fazendo do seu jeito, você está fazendo o meu.
O padrão então, é você. Exatamente. Então é aqui, olha, a tarefa é essa. Faz do seu jeito, divirta-se. E eu coloco isso, como eu dizia para o meu filho quando pequeno, que eu deixava na escola, divirta-se na hora do recreio. E os professores ficavam me olhando, como assim? Eu falei, não, porque conhecimento ele acha em qualquer lugar. Na época a internet já estava no Brasil, e eu alfabetizei ele, assim, ajudei na leitura e muitas coisas no computador. Mas ele acha em qualquer lugar. Agora, é no recreio que ele vai negociar. Quem vai jogar bola comigo, ou eu vou abrir mão, qual coleguinha que eu vou deixar, qual coleguinha que eu vou fazer acontecer, né? Bom, e tempos atuais, a pressa, num clique, a gente clica e tem a comida chegando em casa, tem o remédio, tem o filme, num clique. Depois da música, Aline Campos, vamos falar sobre essa coisa, dá para educar com pressa? Não é? Hoje é para ontem, e aí o processo ensino-aprendizagem não tem espaço para essa coisa de rápido, para ontem, num clique. Um processo de ensino-aprendizado não é por aí não, daqui a pouquinho então a gente fala sobre isso, hein? Estamos ao vivo, essa é a Rádio 98.1, Alternativa Popular, a rádio da nossa cidade. Estamos na região norte da capital do país, para os amigos que vão receber as imagens, o vídeo, no sul do país, o meu irmão, no norte, outro irmão, para eles se situarem. Estamos então a 30 minutos de carro do centro da capital do país, região norte, cidade serrana, Sobradinho. É Sobradinho 1 e Sobradinho 2, e a rádio está em Sobradinho 2, e estamos ao vivo com a Aline Campos, que já olhou para o relógio quantas vezes hoje, Aline? Não olhou ainda não? Ah, então tá bom, tá tranquila. E Denise e Flávia, ambas do ecossistema educação, e nós estamos falando de vários temas, né? Para quem ligou o rádio agora, Aline Costa, o que já trouxemos para os que estão acompanhando a gente? Quais foram os tópicos que você lembra que já trouxemos para o ouvinte? Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre ensino-aprendizagem e pressa. Parece que hoje em dia as famílias estão vivendo uma rotina, né? Muitas estão confundindo educar com adestrar. Anda logo, menino, tem que levantar, tem que ir para a escola. Adestrar. Outras precisam de tempo, porque educação leva tempo, né? Mas atualize quem ligou o rádio agora, por favor. Então, nós falamos aqui hoje, né, que na verdade, o que nós temos? Nós temos que a criança que tem dificuldade de aprendizagem, na verdade, isso está situado em como ela se vê, né, a verdadeira identidade dela. Então, isso está situado na questão do perfeccionismo, exatamente desse vamos fazer das famílias, daquilo que a sociedade pede pra gente. Nós estamos numa sociedade capitalista, né? Que nos pede para sermos perfeitos e rápidos em tudo. E isso imprime o perfeccionismo. Hipervelocidade, né? Hipervelocidade para tudo hoje. Só que cada um tem que andar no seu tempo, tem que fazer do seu modo. O seu modo é o seu padrão. O padrão não é o outro, é você mesmo. E aí o importante, na verdade, para essa criança, é ela perceber que ela não tem que parar. Que ela não precisa correr, ela só não tem que parar. E aí, isso vale para os pais, isso vale para as crianças, é não desistir e continuar. E respeitar o seu próprio desafio, respeitar aquilo que ela é, na verdade. E parece-me que, diante do cenário 2020 das famílias, cada uma trazendo o seu arcabouço, o seu background, o seu conhecimento de como lidar com crianças, precisa de uma intervenção. Todos nós precisamos fazer uma revisão do que estamos fazendo com as crianças. Muita gente acha que está educando e, na verdade, está adestrando. Acorda, menino, escova os dentes, né? Põe o uniforme, entra no carro e joga o menino na escola, né? Criar, a gente cria porco, galinha. Tem gente achando que está criando crianças e educando ao mesmo tempo. Tem que diferenciar muito bem isso. E a pressa parece que atrapalha a identificação do processo que a gente precisa implementar nas crianças, né? A gente percebe que a gente está meio que a gente chama hoje de looping cognitivo. Que na verdade o quê?
Eu corro muito e trabalho muito porque eu quero dar o melhor para os meus filhos, mas eu não tenho nada para oferecer para eles, porque eu não gasto tempo com eles, eu não gasto tempo comigo e eu sou vencedora na rua e sou fracassada dentro de casa. Eu falo mesmo com legitimidade de algo que eu consegui vivenciar na minha vida, que eu trabalho muito porque amo. Eu amo o meu trabalho, faço muito bem o meu trabalho. Trabalho de manhã, de tarde, de noite porque amo e porque preciso. Mas qual o retorno que eu estou tendo se o bem principal é a família? Então, se eu estou irritada com os meus filhos, se eu estou irritada com meu marido, se eu chegar a um ponto como foi o que eu cheguei, de muitas vezes usar uma sandália da minha mãe porque não tinha tempo de comprar, chegar no final do dia e ir no mercado 5 vezes e não comprar o que tinha que comprar e ficar à noite sem ter o que eu precisava para as crianças porque eu não conseguia lembrar, pelo nível de esgotamento mental e físico, porque é isso que a sociedade nos pede. Eu tenho que fazer, e o mais importante, cuidando dos outros. Não digo não, não cuido da minha própria vida, só escuto o que os outros falam e aí nisso eu negligencio o que é mais importante, que é a minha família. Nenhuma vitória na rua vale um fracasso na família. E é fácil diferenciar quando estamos educando, quando estamos criando, quando estamos